Então, hoje, já está mais do que na hora da gente deixar para trás essa coisa, né? Que é colocada para a gente e buscar também na nossa vivência material a nossa origem. Qual é a nossa origem? A nossa origem não é europeia. Os europeus nos colonizaram, eles pegaram a nossa vida, tiraram aquilo que não interessava e colocaram o que interessava a eles. E essa coisa não, e a gente acaba não vendo só de forma fantasiosa. A gente acaba sendo preconceituoso também com essas figuras, porque tem o estigma das figuras, né? Ah, é de africano, é de macumba, é de magia. Gente, né? É uma coisa muito. Como é que eu posso dizer? Sem ser até grosseira. É estrutural, está na nossa raiz. É muito óbvio, é muito simples. A gente é que acaba complicando, porque traz essa coisa da colonização para confrontar e abafar a nossa origem, né? Não, mais para frente você vai ver a questão do colorismo e a gente vai falar muito sobre isso. Porque para dominar um povo, a gente destrói o nome, a gente destrói. Então, os escravizados vieram para cá, tinham nomes, sobrenomes, eram pessoas altamente. Eram tinha uma sociedade, né? Eles faziam parte de uma sociedade constituída. Construída, regrada, tinha tudo. Só que a única maneira de você dominar esse povo é destruindo tudo dele, deixando ele sem nome, sem identidade, para ele achar que ele é uma coisa, ele não é alguém, ele é uma coisa. E com isso nós fomos nos perdendo nesse meio do caminho. Hoje em dia, nós naturalizamos essa perda de herança. João. E o espírita, eu vejo muitos espíritas fazendo isso quando falam das religiões de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé, que nada mais são do que a origem do espiritismo. Isso aí. Então, eu só ia complementar assim, eu acho que a gente teve um momento que a gente foi colonizado, a gente teve a miscigenação, e aí a gente continua ainda seguindo uns padrões determinados por uma classe, e não criou um padrão brasileiro, porque o brasileiro em si, eu penso dessa forma, né? É uma mistura tão grande, a gente hoje em dia tem cultura asiática, tudo, a cultura italiana, tudo misturado, e cadê nossa identidade, assim, a junção disso tudo, né? A gente ainda é muito segregado. A Terra assim, da né? Esperança foi feita para isso, né, João? Para agregar todos. Entendeu? Aí acontece, a gente estuda a história na escola, né? A história europeia, a história americana, a história brasileira, que é ligado à questão da colonização, mas a história africana a gente deixa de lado, e aí tem uma lei para isso, e é difícil você não ter uma formação do professor para que ele trabalhe com essa lei, explicando, né? Pior ainda, né? Porque, assim, originalmente existiam os índios no Brasil. Sim. A gente está falando dos africanos que ainda foram aqueles que chegaram, né? E o que estava aqui? Não eram nada, né? Os indígenas e os negros, eles constituíam a maioria aqui no país, né? E era uma classe muito minúscula de europeus, né? E nós éramos maioria. E aí a estruturação para isso, assim, o método que eles fizeram para que essa minoria europeia se colocasse acima dessa maioria que aqui existia, que já tinha sua sociedade formada, era isso, era abaixar a cultura, diminuir a importância, falavam para os indígenas que o que eles faziam era errado, que aquilo era arcaico, que aquilo era animalesco, e com isso eles foram, entre aspas, doutrinando, né? Por isso eu tenho uma certa, até assim com a Igreja Católica, essa questão, esse termo evangelizar, desculpe aí, esse termo ainda me remete ainda a uma coisa muito arcaica, porque evangelizar é dar o evangelho ao outro. E esse termo foi trazido com os europeus para catequizar os indígenas, né? Para colocar Deus de forma evangélica nos indígenas e nos africanos. E com isso, ir tirando todo o poder, toda a sabedoria, toda a cultura que eles já detinham. Só que isso, graças a Deus, assim, mesmo com tudo isso, a gente ainda é
desculpa falar, resistência que a gente ainda encontra vivo entre os indígenas, principalmente entre os indígenas, essa cultura bem ampla. Voltando à questão da intolerância religiosa, né? Por muito tempo, o espiritismo ele usou esse termo kardecismo para poder não ser confundido com o bandismo e com o candomblecismo, né? O preconceito, a gente está falando de uma doutrina que ela é de 1857. Quando veio para o Brasil, na década de 20, né, que criou-se a FEB, que criou as federativas, né? A gente está falando de a escravidão, entre aspas, ela acaba em 1888, no final do século XIX. Quando começa o século XX, o espiritismo ele vem para o Brasil, né? E já tinha aqui um bandismo, já tinha um candomblecismo, porque vieram junto, né, os escravizados, continuaram mantendo a sua religião, mesmo assim, disfarçada de sincretismo, né? Eles falavam que eram santos católicos, mas no fundo era Exu, era Ogum, eram, né, entidades africanas, com esses termos africanos, e eles transformaram isso nos santos para poder profetizar a sua fé. Só que quando a doutrina espírita vindo para cá, e ainda assim arregado com a questão da abolição da escravatura, ainda tinha, gente. Nós somos um país em 2021 ainda preconceituoso, ainda com escravidão aqui. Então, em 1920, no início do século, onde o espiritismo começou, os nossos Bezerra de Menezes, falando sério, Bezerra, as pessoas ainda tinham essa cultura escravagista. Ainda tinha do isso. espiritismo é europeia. Isso. Então, a gente tem aqui o kardecismo. Esse termo kardecismo é totalmente errado, mas foi utilizado por muito tempo para poder diferenciar, para ninguém ficar assim, não quero que me confundam com um bandista, não quero que me confundam com um candomblecista. Gente, né, é sobre educação antirracista que a gente está falando aqui agora. A gente tem que aprender com esses erros do passado para poder mudar. Essa confusão, ela diz respeito ao outro, não a mim. Nós somos espíritas. Se o outro acha que é um bandista, quando ele não sabe, tem muito mais a ver com ele do que comigo mesmo. Agora, se eu tenho medo da confusão, aí sim vai ter a ver comigo. E ainda teve a mistura, né? Nem mistura também é uma palavra errada. Houve um encontro dessa religiosidade vinda da África com a religiosidade que não é assim chamada, mas dos próprios indígenas. Eles tinham as crenças deles, eles cultuavam o sol, a terra, né? Então, assim, a questão do próprio espírito, né? Não se perder depois da morte. Então, tudo foi se encontrando. É isso aí. Fala, João, rapidinho para a gente continuar. Só fazer um comentário assim, eu ainda tenho uma dúvida nessa questão, assim, até como falar, né? Porque, por exemplo, na sala de aula, eu fui falar que era espírita, aí a menina, professor, tu é Umbanda ou Candomblé? Aí eu falei assim, não, nenhuma das duas. Ela de mesa branca? Eu falei, é isso aí. Aí eu fico ainda meio... não vou fugir disso, mas é espírita. Sou espírita. Ele falou tem que assim, começar com eles e falar assim, olha, são religiões espiritualistas. O termo espírita, ele é uma codificação feita por Allan Kardec em 1800. Aí você tem que dar uma... Enfim, vamos continuar. Pode passar, João. Eu tive um primo que ele, quando alguém perguntava para ele se ele era de mesa branca, ele falava, não, a mesa é de madeira, branca lá são só as toalhas. Não tem, não. No meu centro não tinha toalha. Aí eu falava, não tem toalha lá não. Não tem toalha, nem a mesa é branca não tem toalha não. E interessante, que aí eu vou deixar como provocação aqui, o nome do meu centro, onde eu nasci, é a Ordem Espírita de Cecília. Cecília, a Santa Católica, né? Engraçado isso, né? Então a CL... Ordem, né? Já começa assim, ordem... Espírita só para dar uma disfarçada de Cecília. Ou seja, os fundadores da minha casa espírita, né? Eram de matrizes religiosas católicas. E deixou o nome, Cecília, porque é de 22 de novembro, é o dia de Santa Cecília, por causa da música, porque a fundadora teve um sonho lá, e rolou isso. E deixou. E vamos seguir em frente, beleza. Mas será que se o nome fosse Ordem Espírita de Yansan, ia deixar?
Sabe? É isso que é isso que a gente tem que ir pensando. Outra motivação que eu trouxe aqui é a pergunta 799 também do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Olha o Sankofa aí. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, dentro da literatura espírita, pelos espíritos, não é Kardec falando, pelos espíritos, a gente tem aí falando que o materialismo deve ser quebrado e que sim, nós não devemos abolir todos os prejuízos de seitas, castas e cores. Fala, Lu. Frase maravilhosa essa aqui, abolindo os prejuízos. Não é abolindo seitas e religiões dos outros, não é indo contra eles, é abolindo os prejuízos. Então, a gente começa abolindo os prejuízos no espiritismo. Quais os prejuízos que ainda estão dentro do espiritismo que a gente precisa abolir para nos unirmos como irmãos aos outros irmãos? É isso mesmo. Inclusive, a gente não deve passar pano, e aí eu vou falar, porque o espírita tem mania de passar pano na literatura espírita para certas situações em que o homem, não da espiritualidade, em que o homem se escreve. Então, um palestrante espírita, o próprio Kardec... E as próprias interpretações, né? Porque eu posso ler o mesmo texto que você, entender de uma forma e você entender de outra. Sim, a gente e tem que normalmente a gente isso. entende como melhor nos convém naquele momento. Não é? E o progresso está aí, a gente tem que seguir o progresso para poder seguir em frente. Que a mulher antes não poderia sentar ao lado do homem no centro espírita, a gente tinha dificuldade em relação à escravidão, a gente tinha pessoas preconceituosas, nós ainda temos, e o progresso. Então a espiritualidade, ela fala, como a religião é feita por homens, somos perfectíveis. E eu vou trazer para vocês agora trechos de alguns livros da doutrina espírita que são racistas. E eu estou falando de Chico Xavier, eu estou falando de Allan Kardec, eu não estou falando da espiritualidade não, tá? Eu estou falando de homens. E que nós não devemos passar pano. A gente deve ler isso, interpretar e falar, isso não me cabe mais. Porque, diferentemente de outras religiões, a doutrina espírita manda a gente fazer isso. Os espíritos intervêm falando, segue o progresso, quebra o materialismo. Por quê? Um livro que foi feito em 1938, muitas vezes vai ter as tendências dos homens de 1938. E que 2021 eu não tenho que ler aquilo e dizer, não, tá tudo certo aí. Porque o espírito de 2021 é um espírito que já teve aí quantos anos para se modificar? Quantas leis, quantas regras, quantos ensinamentos? E não é porque foi Chico que falou, que foi Kardec que falou, que tem que ser totalmente coerente. Você porque agora ele estava, Kardec estava preconceituoso, estava um europeu da França de 1857. Ele não era. Ele não era. O espírito Kardec é uma outra coisa. Agora, Kardec, homem, branco, europeu, estudioso, tinha sim as suas tendências, ele não era santo. Ele tinha na sua formação o catolicismo. Sim. A família, a escola onde estudou, né? E você está falando isso, assim, vem muito na minha cabeça que as pessoas hoje ainda tenham essa mentalidade de endeusar como se faz na Igreja Católica, né? Sim, você está falando aí, você está falando de Chico, que já tem alguns anos de desencarnado. Eu trago para você hoje Divaldo. As pessoas pegam as coisas que Divaldo faz enquanto instituição, auxilia as pessoas, tá? Ele é maravilhoso. Só que Divaldo é extremamente preconceituoso nas falas dele, nos livros dele. Então, assim, ele ainda tem um contrassenso muito grande dentro dele.
Então, as pessoas deveriam observar mais. O que ele faz é maravilhoso. Só que a gente precisa, a doutrina diz para a gente que a gente precisa equilibrar a moral com o intelectual. Então, assim, não endeusar ninguém, não é só ele, a ninguém, porque todos estamos no mesmo patamar. Divaldo erra assim como vários de nós erramos. Divaldo tem falas, muitas das vezes até agressivas. Eu tenho um livro, eu tenho pouquíssimos livros, até porque, assim, justamente por conta desse comportamento, eu tenho muito. Vou dizer antipatia, que é a palavra certa, não vou ser hipócrita. Eu tenho certa antipatia com o Divaldo devido a vários vídeos que eu já assisti, depoimentos e entrevistas dele e livros. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado que você falou. Não é porque é uma figura conhecida, não é porque é um espírita, um médium respeitado, né, que a gente não vai olhar também as falhas e ver aquilo que a gente não deve fazer, aquilo que a gente não deve propagar. Porque no momento que você propaga a figura da pessoa, você está propagando tudo que ela faz como correto. Então, a gente precisa aprender a pontuar as coisas boas ali, ó, abolindo os prejuízos sempre. A gente não pode esquecer esse abolindo os prejuízos. E o que a gente aprende, ser compreensivo com o outro, compreender, entender, né? Saber o que não cabe para você. E isso demanda estudo, conhecimento. Gente, para não viver a vida pelos olhos do outro, nós temos que nos fortalecer, estudar, crescer como pessoa. Para a gente que não tenha, para que a gente não tenha que seguir, ser um seguidor, digamos, cego. A gente não pode ser cego. A gente Seguidor tem de pessoas, a gente tem que ser seguidor de pessoas. Isso, acabou. João. E é muito interessante que veio na minha mente agora que, assim, qual é o espírito que Divaldo, né, psicográfico, está sempre auxiliando? Joana de Ângeles, que trabalha com a psicologia. É totalmente ligado, né? Uma pessoa que ainda tem tendências preconceituosas, falas preconceituosas, e ele é orientado o tempo todo por um espírito que lida com a psicologia. Isso aí. Só acrescentar aqui que eu tenho conversado até muito isso com a mocidade. O pessoal está aqui de prova, acho que Raíssa, Beatriz, né, Cauã, José, que a gente precisa ler, né, e questionar algumas coisas, entendeu? Não aceitar como verdade, mas isso é do ser humano, a gente tentar sempre ter alguém a que seguir, né? A gente não sempre busca alguém como se fosse um Deus, né? Assim, para poder tentar seguir a linha. Então, você tem que observar, isso aqui não cabe mais no meu pensamento. Eu posso discordar disso. Desvincular a pessoa, porque ele está encarnado também. Ele é utilizado pela mediunidade, né, para passar algumas informações, para a gente discutir, ficar sabendo, mas a gente tem que entender que ele ainda é uma pessoa encarnada que comete erros, né? Então a gente não pode ficar preso à pessoa, e sim na mensagem. Essa mensagem me cabe, eu consigo assimilar, eu preciso colocar isso em prática, então beleza, é isso aí que eu vou colocar em prática. É desse jeito. Pode passar. Aí eu vou mostrar rapidamente, para nosso tempo, alguns trechos, né, que esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Padre Evangelho, ele é de 1938, tá? E eu me lembro de uma congebe, de uma confraternização dos jovens de Bangu, ele foi teatralizado, né, com todos os erros constando nele, sabe? Exaltaram nesse livro Dom Pedro I, a Princesa Isabel, e eu, jovem, fiz o teatro dessa peça, achava maravilhoso. A Patrícia, de 2021, ela ia fazer um banzé sobre esse livro. A Patrícia, de 2000 e sei lá quando, não, 2005, 2004, por aí, 2000, acho que era 2000, nossa, não ia. Mas por quê? A Patrícia, de 2021, ela lê um pouco mais, ela sabe um pouco mais de história, ela se entendeu um pouco mais e entende o que significa certas coisas. E esse casamento entre o estudo e a vivência é que faz a gente não aceitar certas coisas. Eu vou ler rapidinho com o nosso tempo. Isso é Jesus falando para Ismael, uma cena de Jesus, o Jesus desse livro aí, né? Que não é o Jesus é preto, Jesus é imigrante, tá? Jesus, ele não aceita ele é dos direitos humanos. Esse é Jesus, tá?
O Jesus que está nesse livro aí é um outro Jesus, tá? Ele chega para Ismael, que Ismael é o espírito que guia o Brasil, né? Então aí Jesus fala o seguinte: Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em sua existência isolados e coletivos. Muito bonita a frase. Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. Havia eu determinado que a terra do cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta. Raças humildes do planeta são os escravizados, tá? Os indígenas, são as raças humildes do planeta. Esse termo raça até já foi abolido, tá? Faz já quase 2 séculos. Buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que essa cooperação fosse efetivada, ele chamou a escravização de cooperação, tá? Fosse efetivada sem o atrito das armas, aproximei Portugal, olha só, daquelas raças sofredoras, sem violências de qualquer natureza. A colaboração africana, ele chamou a escravidão de colaboração africana, deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos, no capítulo de minhas amorosas determinação. Você está vendo Jesus passando pano para a escravidão. Cabe isso, gente? A Lúcia indignada. Claro. Algum jovem quer falar? A Lúcia vai abrir aqui Pior que eu não indignada. estou indignada. Aí é que tá. A minha visão daqui é bem diferente da tua. Não, mas é isso mesmo. Mas o trecho, o capítulo que fala, ele fala sobre isso, sobre Ismael preocupado com os povos negros indo para o Brasil por meio da escravidão, e Jesus realmente passando um pano, falando, não teve outro jeito, tem que aproximar Portugal disso, e Portugal, ele nem foi um ponto principal do processo escravatório, tá? Já tinha os espanhóis feito antes isso, outros países. Na própria diáspora africana, a gente vê os rivais entre os países africanos fazendo esse processo de briga interna e realmente facilitando que os países europeus capturassem os negros. Tinha disso. Portugal, ele é ínfimo. Portugal veio para cá fugido. E é por isso que eu acho que, assim, que a minha visão nesse momento desse texto é diferente. A minha visão aqui é de um Jesus muito otimista, sem levar em consideração o livre-arbítrio das pessoas. Mas ele fez ser otimista no processo escravatório. Eu acho que ele seria mais indignado. Eu acho que isso desprende toda a vivência de Jesus, que ele não aceitava isso enquanto vida. O Jesus histórico, ele não tinha isso. O Jesus que viveu há 2000 anos atrás, ele não tinha esse processo de achar que a escravidão é um processo. Não, o livre-arbítrio de todos permitiu a escravidão, e aí os povos sofredores da África vão fazer parte desse processo. Eu acho que foge também essa questão de a gente não nasceu para sofrer, isso não aconteceu. Parece que aproximar Portugal da África, falando aí nessa frase aí, né, foi que facilitou esse processo de vinda do negro para o Brasil. E eu acredito que não. Eu acho que passou um pano, sim, fazendo com que a escravidão fosse algo necessário, algo que legal, né? Que pena, não, quer dizer, que pena que aconteceu a escravidão, né? Mas que bom que os negros vieram para o Brasil assim. Essa é a minha visão. Alguém mais quer falar? Eu só queria dizer que eu concordo com a Patrícia, porque eu acho que o maior problema desse trecho foi justamente essas palavras-chave, sabe? O cooperação me incomodou muito, mas isso é a Beatriz, de 2021, lendo de novo, porque eu li esse livro quando eu tinha, o quê? Pela primeira vez, uns 15, 16 anos. Então, né, depois que a gente estuda, entra no mundo acadêmico, lê, quer aprender sobre, eu tô vendo uma problemática bem grande, porque para mim não parece Jesus.
sabe? Também. Não é como se fosse ele falando. Então, mas como eu falei de novo, é a Beatriz de 2021 falando, porque adiante não ia ver esse problema. Acho também, assim, não observando a fala de vocês, continuo, assim, pensando com a minha interpretação, porém, lembrando que é uma psicografia. Sim, aí eu vou te Né? comentar uma E coisa. aí, assim, será que essas palavras-chave foram ditas dessa forma? Isso, é isso que eu ia falar. Porque quando Esse eu falo assim livro, do contexto, assim, ele fala, os povos humildes seriam os índios, porque ele diz que povoaria com os povos humildes. Então, povoado estava pelos índios. A colaboração viria dos africanos. A colaboração, eu entendo justamente assim, essa cultura maravilhosa, esse conhecimento de espiritualidade que os africanos já tinham e tal. Aproximando Portugal, justamente pelo que você justificou, Patrícia, de Portugal ser assim o mais, vamos dizer assim, o que tinha até mais problemas, que tinha mais, como é que eu posso dizer? Não seria equiparado, mas assim, quem veio de Portugal para cá, gente, foram os execrados de Portugal, né? Os que lá eles não eram mais aceitos. Então, assim, Ô, juntar Lúcia, o povo. até nossa independência foi menos chocante do que a Exatamente, assim, o povo. Na verdade, o Brasil seria do povo renegado pela humanidade. Seriam os sofredores, os humildes e os portugueses exilados, vamos dizer assim. E aí, por isso que eu digo assim, será que essa interpretação de escravidão, não, essa conotação teria sido dada por essas palavras que não necessariamente teriam sido ditas dessa forma para o Jesus, mas sim colocadas pela psicografia? aí eu vou abrir mais um pouco o contexto sobre esse livro, tá? Esse livro, ele foi um acerto da FEB na época para ser aceito na comunidade brasileira. Não tem só isso. Tem Pedro Álvares Cabral, Pedro II sendo iluminado, tem Princesa Isabel sendo iluminada. É um livro que tinha que ser aceito junto com a história, tinha que casar com a história. Nesse livro, exalta a Princesa Isabel. E Princesa Isabel, passa o slide para mim, por favor, João. Princesa Isabel, gente, ela não foi uma iluminada na época que assinou a Lei Áurea e fez que a abolição da escravatura acontecesse. Nesse livro, a gente também tem essa exaltação de Pedro II, um espírito que, pela história dele, como ser humano, não é um espírito de luz, mas no livro exalta isso. E tem a Princesa Isabel também fazendo como se fosse espírito divino a abolição da escravatura. E que já, gente, não é Patrícia falando, é a história falando, cientista, por isso é a importância do estudo da história em todo o território brasileiro, pelos alunos, tá? Estão querendo acabar com todo o sistema de humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, para que a gente não pense mais. E é por causa disso que é a importância. Nesse livro tem esse trecho falando o seguinte: por toda parte espalharam-se alegrias contagiosas e comunicações esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira, sem a maré incendiária da metralha e do sangue. E isso é mentira. Aí pegou pesado legal. Isso é mentira, gente. A Princesa Isabel, para quem não sabe, ela foi obrigada a assinar a Lei Áurea porque a Inglaterra falou que não ia mais se comercializar com a gente se houvesse escravidão. Por quê? Estava antigo, estava antiquado ter escravos. Você poderia ter pessoas quase escravos, trabalhadores, podia ter, rapidinho, João, podia ter trabalhadores, podia ter trabalhadores que trabalhassem por um prato de comida, mas isso não é escravidão. Ele era livre. Mas imagina você, negro, com 50 anos de idade, não, é muito velho, a gente morre antes, com 20 anos de idade, sai da casa grande com um saco, com 2 peças de roupa e sem para onde ir. Com o dono da casa grande da fazenda indignado que tem que libertar os escravos, indignado, porque o comércio ia falir. A Isabel só assinou isso a contragosto, porque não teria mais comércio com a Inglaterra. Nós fomos o último país a libertar os escravos. Nós fomos o último país no mundo
a ter escravizados. E só libertamos, entre aspas, porque tinham leis que eram irônicas. A lei do sexagenário, ou seja, o homem era livre aos 60 anos. Quem ia viver até 60 anos para poder ser livre? A lei do ventre livre, em que as crianças elas nasciam livres, e quem ia cuidar dessas crianças? Aí você vê a Anália Franco, um espírito de luz em São Paulo, que acolhia essas crianças que eram livres e não tinham para onde ir. A Anália Franco, um espírito de luz de verdade, uma evangelizadora que acolhia essas crianças que não tinham para onde ir em São Paulo. Você vê uma revolta por parte dos donos de fazenda e vê um negro sem saber para onde ir. O que ele fazia? Ele voltava para casa grande. Ele quer ser livre, né? Troca por um prato de comida. Ele ia para a favela, ele ia para o morro, construir uma casa de barro. E, enquanto isso, você tinha o Brasil querendo chamar os imigrantes italianos, europeus, para embranquecer o país, para tornar isso aqui mais branco, porque tinha muito preto. Então, não tinha essa harmonia que esse livro falava. Tá? Não tinha. Então, o livro, ele faz com que a história se case, a história conhecida na época, se case com a espiritualidade para ser aceita na sociedade. Era uma necessidade da FEB, de Chico, eu não sei de quem na época, do que ele sabia sobre história. Ah, foi Humberto de Campos que falou isso? Eu não sei. Será que houve alteração? Eu não sei. Mas quem leu na época é o que eles sabiam. Hoje em dia não cabe mais. Gente, rapidinho para a gente continuar aqui, tem muito pouco tempo. Acho que o João falou na frente, depois a Lu. Tá, eu sei acrescentar a questão do... Né, que é tipo... Não, é antigo, por quê? Porque eles estavam pagando mais caro o produto inglês, né? Já nos Estados Unidos, já o pessoal já era pago para trabalhar, e aqui não, a gente ainda... Então, o produto brasileiro era muito mais barato, a Inglaterra estava perdendo nisso, porque o pessoal preferia comprar com Portugal, porque a nossa não era uma mão de obra paga, né? E ainda tem a questão do pessoal dos fazendeiros putos da vida, porque, desculpa a palavra, né? Porque eles pagaram pelos escravos, e não foi barato, né? Então, assim, vou ter que libertar uma coisa que eu gastei dinheiro, né? Então, tinha essa situação toda. Nada bonzinho. Fala, Lu. É só essa questão da Constituição... Ih, fugiu a palavra. A gente colocar sempre no momento histórico, né? A questão da escravidão não mudou. A questão da escravidão continuou com os italianos, só que como os italianos eram de origem europeia, eles não eram maltratados tanto quanto os negros, porque eles não eram mais... Eles eram escravos, mas não poderiam ser tratados como coisas, porque eles eram brancos e tinham vindo da Europa. Eles pagavam pela terra. Eles ganharam a terra e pagaram para isso. E eles pagavam por isso. E a gente é escravizado até hoje, gente. Porque, assim, o que é liberdade? A liberdade, assim, só você não poder mais ser açoitado pelo seu dono. Essa foi a liberdade dada na época. Mas se vira aí. E as leis trabalhistas agora? Até hoje. Você tem a liberdade de escolha do seu trabalho, você tem a liberdade de escolha de moradia, mas você tem a capacidade, você tem a potencialidade, você tem a possibilidade. Então, assim, é só você pontuar os momentos históricos que, assim, só muda o contexto do momento. Isso, né? Mas é isso que eu estou. Não cabe mais hoje em dia. Infelizmente, a gente, às vezes, faz algumas coisas que parece que a gente estamos vivendo em 1888. É isso que tem que entender. Quando tem um sistema de cotas, que é um sistema que favorece, entre aspas, né, que reserva uma porcentagem das vagas para os negros e os filhos de escola pública. É uma reparação histórica, se chama isso, política afirmativa de reparação histórica. É para compensar o que o Estado não fez pela gente nesse momento. E tem gente que ainda é contra isso. Porque os italianos ganharam a terra. Social. Isso. Os italianos ganharam. Quando a gente tem, num centro espírita, uma maioria de evangelizandos de classe baixa, negros, e que você vê o evangelizador, às vezes, favorecendo o branquinho, nessa época, eu acho que estou em 1888, quando eu tenho ainda que a pessoa, ela está ali com seus assistidos e vota num político
que favorece essa condição social para eles, me parece que essa pessoa que está na promoção social do centro espírita quer continuar tendo assistido o resto da vida. Porque se você vota num governante que é contra a assistência social, que é contra promover o pobre, parece que a pessoa que está dentro da casa espírita quer continuar tendo assistido o resto da vida. Da mesma forma, Patrícia, que eu gosto sempre de falar, essa é minha posição também, que assim, do contrário, nós não podemos esquecer que somos espíritas. Eu hoje estou negra. Eu não sei quem eu fui ontem. Então, essa coisa de viver sempre naquela cobrança, eu, Lúcia, acho absurdo. Eu preciso mudar hoje. O que eu hoje, na condição de Lúcia, negra, mulher, posso fazer? Eu não tenho que ficar me apegando, tipo assim, porque fulano é branco. Gente, eu não sei quem eu fui ontem. Eu posso ter sido ontem a branca que açoitou aquele branco de hoje que foi negro ontem. Nós somos espíritas, a gente não pode esquecer isso. Vou passar, João, que aí a gente precisa do tempo, tá? E para terminar, um que eu acho assim que aí não teve jeito. Essa frase, esse texto foi da Revista Espírita, ou foi do Obras Póstumas? Eu botei aqui? Botei. Revista Espírita. E em Obras Póstumas também tem. Gente, Obras Póstumas e a Revista Espírita é Kardec falando, tá? Obras Póstumas, como o próprio nome diz, são textos feitos por Kardec e foram publicados após o falecimento dele. Então, você vê Kardec falando e não vê, você não vai ver os espíritos. Esse é da Revista Espírita. Esse aí não tem defesa nem passar de pano demais. Assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se sem dúvida de uma raça inferior. Isso é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar. Mas, por meio de cuidados inteligentes, é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições. Trabalhando em sua melhoria, trabalha-se menos pelo seu presente que pelo seu futuro, e por pouco que se ganhe, para eles é sempre uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente, facilitando novos progressos. É Kardec falando da perfectibilidade da raça negra na Revista Espírita de 1862. Acreditem ou não, tem espíritas hoje em dia que passam pano, mas não passam pano assim, Kardec, tadinho, Kardec é um homem branco lá de 1862. Mas parece que ele, algumas vezes, assim, isso aqui, gente, eu não quero criar uma polêmica, eu quero só que a gente construa o mesmo homem, pedagogo, caridoso, que deu toda a sua vida em prol de uma religião, de uma ciência, é um homem perfectível. Nós somos perfectíveis, somos pessoas que podemos errar. E isso é importante. E o quanto nós evoluímos. Não quero que ninguém, não quero que ninguém fique com ranço de Kardec, coitado. Kardec. Tô brincando. Não, Kardec estava, como a Lúcia falou, ele não era, ele estava um homem racista. Tá? Ele estava um homem racista, mas que não era perfeito. Então, a doutrina espírita não é a doutrina espírita de Allan Kardec, ela é dos espíritos. E isso é importante. Tá? Isso é interessante frisar. Tá? Ai, gente, esses jovens... Não. Gente, primeiro ponto importantíssimo, lembrar que Kardec não era espírita. Kardec não era espírita. Kardec foi o codificador da doutrina, mas ele não era espírita. Ele estava aprendendo e, assim, ele não chegou nem a 1/3 do que a gente sabe hoje. Ele só modificou, tá? Eu lembrei do outro West que a gente estava conversando justamente isso, que até a gente falou, alguém comentou assim, a criança não nasce, você que falou, criança não nasce preconceituosa, né? Ela se torna. Ela se torna. E é a criação que ele teve na época, né? Tipo assim, não é passada de pano, eu tô falando só. Ele poderia ter outro caminho. Sim, ele poderia ter outro caminho. Sim, mas ele teve todo o entorno dele, a conduta para isso, infelizmente, porque ele veio de uma família europeia,
bem sucedida, de uma criação católica, todos os mestres de Kardec eram igualmente dessa forma. Então, assim, na verdade, ele não teve uma visão diferente. A visão de Kardec de mundo começou a modificar depois que ele conheceu a doutrina. É aquela situação que a gente conversou no início. É filtrar o que é que eu vou absorver de importante para minha vida. E que você falou, assim, sensacional. Kardec, ele, assim, como estudioso e curioso, ele começou a ver nessa doutrina verdades que ele não conhecia. Isso. E por isso ele perseverou. Poderia ter sido. E por isso ele perseverou em codificar. Ele aceitou codificá-la e estudá-la. Mas a gente precisa lembrar, ele não era espírita, ele não se tornou espírita, ele morreu sem se tornar espírita, gente. Isso. Outra coisa que a gente faz muito é isso, essa questão do endeusamento. Então, isso é para mostrar. Outro ponto importante, se eu for falar aqui, dar uma palestra sobre Bezerra de Menezes, quando terminar a palestra de Bezerra de Menezes, o mundo da galera vai cair, sabe? Porque ele é um homem também, um pouco de história. A gente tem que entender isso. Quando a gente estuda, nós somos, como a Lúcia falou, pessoas melhores do que Kardec. Sabemos mais. Pessoas melhores, não. Nós sabemos mais. Tivemos mais possibilidades. Ele morreu antes, né? Naquela encarnação, sem internet, ele morreu antes de atingir. Sem internet, sem grupo jovem, sem base espiritual. Olha só isso. Olha a responsabilidade. Pelo contrário, a gente tem que valorizar muito mais, porque ele foi contra tudo aquilo que ele conhecia para codificar a doutrina. Isso aí. Agora, que, gente, mesmo a gente no século XXI sendo espírita, nós todos os dias a gente tem que ter esse filtro, a gente tem que ter. Isso, desse jeito. A gente está justamente isso, Jaqueline, essa coisa que a gente tem, assim, eu já tive várias pessoas que brigaram comigo que ficam me questionando assim, mas quem é o líder de vocês? O espiritismo não tem líder. Porque a gente tem essa mania de ter, como o João falou, de ter que ter líder para tudo. Kardec não foi líder de nada. Kardec fez um favor imenso para a gente estar aqui hoje fazendo esse estudo. Meu pastor é Jesus. Passa, João. Oi, Lília. Lá na cruz ainda bobeou, hein? Porque ele estava encarnado. Uma rateada. Passa, João. Lília, vai falando rapidinho. Lília. Será que ela levantou a mão sem querer? Bom, gente, antes de passar para um glossário que eu vou passar para vocês, aí eu fecho esse momento com essa literatura que não nos cabe mais, falando o seguinte: por que no mundo tão a miúde, Livro dos Espíritos, 932, a influência dos maus sobrepuja dos bons, por fraqueza destes. Foram fraquezas desses que nós fraquejamos todos os dias, como a Jaque falou. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. E aí eu trago aqui uma frase que é do Instituto Geledez. Eu vou deixar um monte de referências depois lá no grupo, mandar nos grupos, dos lugares que eu estou buscando essas frases. O Instituto Geledez é uma página feita por cientistas sociais que tem um acervo em torno da história, da cultura, das problemáticas, do que devemos ser feito sobre a questão antirracista, tá? E essa frase fala o seguinte, para casar com a pergunta 932. Não basta apenas sermos racistas, não sermos racistas. Esse é um dever legal, moral e cristão. Devemos ter uma postura antirracista, condenando, combatendo e reprimindo diariamente todo tipo de preconceito e segregação por raça e cor, dentro e fora das nossas religiões. Pode passar, João. Então, é isso que a gente deve fazer. Podemos fraquejar, não devemos permitir ficar eternamente no erro, ou então ficar remoendo esse erro e aprender com isso, como Sankofa, como nós aprendemos com o símbolo do Sankofa, tá? O que eu trouxe para vocês agora? Para facilitar essa educação antirracista que a gente sempre está falando aqui, e eu quero até que a gente case com o nosso centro espírita, em que momento cabe essas questões, tá? Eu trouxe, a gente tem que fazer rapidamente isso, algumas palavras que surgem nas falas antirracistas e que às vezes se escuta e não sabe o que é.
Então, eu trouxe um glossário antirracista para a gente. Pode passar. Lugar de fala. Eu ouço as pessoas falarem assim, não, que esse não é o meu lugar de fala. Que é o meu lugar de fala? O que é lugar de fala? Tá? Lugar de fala é um termo criado há alguns anos atrás pela Djamila Ribeiro, que é uma filósofa conhecida aqui no Brasil. Tá? Ela criou um livro chamado Pequeno Manual Antirracista. Livro fininho, dá para ler rapidinho, uma literatura de um dia. Se vocês quiserem, isso é errado, vou falar, tá tendo gravado. Eu tenho ele em PDF, tá? E eu passo. É errado isso. Mas como foi disponibilizado pelo curso que eu fiz, eu acho que pode, sabe? Um pequeno manual antirracista, um livro que a Djamila falou, que tem trazendo algumas frases, alguns contextos que não me cabe mais e que educa a gente, é um começo, um ponto de partida, uma vivência mais antirracista e que cabe com a doutrina espírita por sermos cristãos, a favor dos direitos humanos e, como é que é, Lu, diminuindo os prejuízos que as religiões nos oferecem. Então, o que é lugar de fala? Gente, lugar de fala não quer dizer que só um negro pode falar sobre coisas negras, que só o homossexual pode falar sobre questões da homossexualidade. O lugar de fala é o seguinte: antes, a pessoa que detinha o poder da fala, a pessoa que estudava, o filósofo que falava, era um cara que não viveu as experiências, do negro. Rapidinho. Que não viveu a experiência do negro. Então, o filósofo ele falava sobre racismo e era um filósofo que era branco. Um professor falava sobre o racismo e era um homem. Você tinha artigo científico, você tinha uma literatura toda voltada para o racismo, contra o racismo, só que quem viveu de fato isso na pele não falava. Então, o lugar de fala é você escutar as experiências de quem realmente viveu aquilo na pele, para enriquecer o debate. Não quer dizer que só aquela pessoa negra tem o poder, só que tem que ter a visão dela, é imprescindível que isso tenha, tá? Porque senão vai ser a fala concentrada num só olhar, numa só visão, e isso é incorreto. Como é que você vai falar sobre a homofobia e você não vai sentar para escutar um homossexual dizendo que sofreu? Pior ainda, como é que você não vai dar para ele um estudo, você não vai deixar ele sentar na cadeira de professor para poder ele dizer, com todo o arsenal acadêmico, sobre a homofobia? Então, não é só uma questão de fala, é uma questão de deixar eles ocuparem, o negro ocupar o poder da política. Como é que vai ter leis, vereadores que falem sobre o negro se a gente não vota em pessoas negras, mulheres? Então, o lugar de fala é isso, é o lugar social, é dar vivência às pessoas que viveram aquilo. Mas não é o branco ficar de lado, escutando e não fazendo nada diferente. É debatendo junto com ele, é sentando e escutando. Existe antes uma escuta silenciosa, tá? Uma escuta silenciosa que assimila, não é mimimi, como muita gente fala. Ah, isso é mimimi. Então, quando o negro chora ao falar das dores dele, quando o homossexual, a mulher, quando fala sobre isso, eu que não estou naquela posição, o meu olhar não tem que ser, que coisa, ai, mimimi. Não tem que ser. Porque não vivo as experiências dele. E eu tenho que compreender que, às vezes, eu tenho privilégio por não estar naquela posição. Então, esse é o lugar de fala. É isso que a gente tem que entender. E não é por causa disso que a pessoa que não participa desse processo tem que ficar de longe só escutando sem fazer nada. Pelo contrário, ela tem que agir de acordo com o que a sociedade agora está pedindo. Vamos ser antirracistas. Tá bom? Pode passar. Por favor. João, abre lá. Racismo estrutural.
Racismo estrutural é o que aconteceu com a gente desde a da escravização até hoje. Está na nossa estrutura de base o racismo. Nós nascemos... O livro Brasil, Pátria do Evangelho foi desde a criação do país. Não é? Então, é estrutural o racismo. A gente tem condutas, nossas falas, nós temos termos que conduzem ao racismo. Falar, esclarecer, mulato, neguinho, fazendo as coxas, né, pardo, são termos racistas. Mais para frente vai entender isso. São termos que não nos cabem mais, mas está na nossa estrutura isso. Não tem negro médico, não tem negro engenheiro, não tem negro professor universitário, pouquíssimas pessoas que detêm o poder, presidente negro, e a gente aceita assim, tudo bem, é normal isso. Não, isso não é normal, isso é estrutural, porém errado, né? A gente fala que nós somos assim, uma minoria, não, negro é minoria na questão de privilégios, mas somos maioria do povo brasileiro. Então, matematicamente falando, por que a gente não é maioria nos espaços? Que se mais da metade do povo é negro, então mais da metade do negro tem que estar nos espaços, em todos eles. Agora, nós somos maioria nos presídios, somos maioria nos orfanatos, somos maioria nos campos de assistência social, nas creches públicas, mas não somos maioria onde devíamos estar, maioria. E isso no qualitativo. A gente não é maioria lá. Mas a mulher é maioria e o negro é maioria e não está nas maiorias que detêm o poder, que falam, que têm voz ativa. Bom, dentro do centro espírita, a gente tem que perceber isso também. Quantos presidentes você enxergou negro? Você lembra que é negro? Quantas mulheres presidentes de casa espírita? Palestrantes? Olha isso. Será que eu, quando eu estou lá na aulinha, num domingo de manhã com as crianças, eu tenho um olhar carinhoso para isso, para as dores deles, as mães que eu recebo no centro espírita? Será que eu tenho um carinho em relação a isso? Eu entendo isso? Obrigada, mãe. Será que eu tenho isso? Era o meu. Ela tá de maiô na piscina dando suquinho, tem que ver ela. Toda. Eu não tenho isso. E eu tenho que questionar isso. Por que não tem? Sabe? E isso não é polemizar. Isso é refletir. Você vai na CERJ, você vai nas federativas e você vê homem branco, gente. Nós não estamos livres disso. E será que a gente escuta mais os homens brancos do que as mulheres negras? Será que as tiazinhas que ajudam na cozinha, na hora de fazer o lanche, eu não estou desmerecendo, gente. Eu estou falando por que não é misturado as funções dentro da casa espírita. Reflete a sociedade isso. Reflete. Quanto eu, professora, eu vejo muito pouco negro dando aula, assim. As crianças, elas têm esse olhar. O meu diretor é um diretor branco, e elas acreditam, assim, elas têm essa questão de obediência a eles, e a mulher que tá negra, que não. Porque ela está acostumada no dia a dia a ter muito mais mulheres negras, mães solteiras, no dia a dia, do que homens brancos. Então, para ele, é como se fosse uma figura patriarcal. E isso é ruim, tá? Então, o racismo estrutural é isso. É a gente normalizar o racismo como comum. Nós temos 366 palavras racistas no nosso vocabulário. Falar esclarecer como se fosse uma coisa positiva, por mais que pareça mimimi, ela é estrutural na nossa cabeça como algo bom. E empretecer uma coisa ruim. Para a gente que nós já somos de uma idade, é algo até que pode ser uma coisa boba. Mas para uma criança preta, de 6 anos de idade, em que está definindo a sua conduta, e que você fala para ela que esclarecer é uma coisa boa e que empretecer é uma coisa ruim, a gente está dizendo a ela o caminho do racismo.
Colocar Bombril numa foto para ele botar a cara, né, no dia da consciência negra, assim, aí botar uma carinha e botar um black power, botar um cabelo de nega maluca no carnaval. E é isso que nossas crianças, elas veem no dia a dia. Elas vão achar que ter esse cabelo é uma coisa fantasiosa, que ela não tem que ter aquilo. Então, todas essas práticas, essas palavras, elas têm que ser realmente revisitadas. A gente tem que evitar no nosso dia a dia. E fulano fez isso lá nas coxas, fez isso nas coxas. Você sabia que fazer nas coxas é o tempo que os escravos moldavam o telhado de barro na coxa dele? Então, cada coxa é diferente uma da outra. Então, o telhado ficava maior, outro menor, e aí esse termo fazer nas coxas é isso. Uma coisa errada que é do termo escravagista. Mulato é aquela pessoa que é sem o vira-lata do termo racista. Por quê? Mulato é o cruzamento do cavalo, né, com a mula, né? Mulato vem de mula. A mula é um cruzamento entre dois animais, né? E esse cruzamento é um mulato, é um negro de pele mais clara. A gente estava falando da Ana Maria Braga outro dia, né? Essa semana ela dispôs, não sei se foi essa semana ou semana passada, 2 dias de programa foi falando sobre a importância da mula em outros países. Eu acho que foi para justamente essa mudança de comportamento e de pensamento do próprio programa, né? Porque a mula é sempre assim: você é burro, você é uma mula. O xingamento para outra pessoa é chamá-la de burro e de mula. E a mula, se eu não me engano, é o cruzamento do burro com uma égua, alguma coisa desse tipo. Isso, é isso aí. Né? E aí ela mostrou a importância e a qualidade que tem a mula em outros países, onde aqui a gente, né, discrimina o vira-lata do mundo equino. Isso, mas o mulato foi feito realmente por causa dessa questão da estrutura do embranquecimento. Aí já é um Mas outro. É igual o enfesado, né? Isso. O que é estar enfesado? Né? O enfesado também é do rapaz que jogava as fezes do seu senhor feudal até o rio. Que ele carregava as fezes na cabeça e aquilo vazava e ele ficava cheio de cocô o corpo inteiro, por isso ele estava enfesado. E por que não ficar irritado com isso? Então, a pessoa irritada está enfesada. Mas são termos que a gente tem que realmente começar a remodular, porque as palavras que remetem a coisas ruins carregam para mim, essa energia ruim. A coisa ficou preta. A coisa ficou preta, ficou ruim, né? Desse jeito. Pode passar, João. Devem ser revisitadas e realmente faladas. Gente, não tem coisa mais irritante para um negro de ser chamado de moreninho. Não tem. Eu fico extremamente irritada. Pardo, para mim, é papel. Eu falo logo, pardo é papel. Pode passar, João, que não é esse vídeo, não. Pode passar o slide. Dá pausa. Isso. Dá pausa, pode parar aí. Colorismo, gente, colorismo é essa questão de que o negro de pele retinta... Só pausa, não deixa o vídeo rolar, não. Depois eu posso passar os vídeos para vocês. O negro retinto, ele sofre muito mais, né, o preconceito do que o negro de pele clara. O termo pardo foi criado na década de 80, no censo do IBGE, para negar, gente, a palavra certa é essa, negar a raiz negra das pessoas, né, a ascendência negra das pessoas. O termo pardo não existe, é o negro de pele clara. Eu até entendo as pessoas que não querem ser ditas como negras porque é muito sofrimento. Eu entendo isso. Existe uma passabilidade. Se a pessoa alisa o cabelo, afina o nariz e tem uma pele mais clara, ela passa por uma pessoa branca. Quer dizer, se ela for para os Estados Unidos, vai ser latino, né? Mas aqui no Brasil ou na África, é uma pessoa que tem uma passabilidade maior, uma aceitação na mídia, uma aceitação nos lugares melhor do que um negro de pele retinta.
Então, o colorismo é uma discussão que as pessoas têm em relação a isso, a aceitação de ser negro, mesmo tendo pele clara, feições. Há um estudo em relação a isso. E que por muito tempo as pessoas se negaram a dizer que são negras, falam que são pardas, para poder sair do preconceito. E eu não vou julgar elas. Eu não vou julgar elas porque isso é, né, aceitável. Eu imagino, né, o sofrimento de ser, na década de 80, principalmente, falar, não, sou negro. Né? Hoje em dia, esse acesso a cremes, acesso à mídia, né, um pouco velado, mas muito melhor do que na década de 80, ele fala a gente, não, eu sou negra. Mas nossas crianças, eu falo isso de assim, claramente, né, de maneira claramente, eu falo isso assim, de maneira lúcida, porque eu já preenchi com as crianças censo e negras de pele retinta sem saber que cor elas são, de marcar que são morenos, de marcar que são pardos, crianças de pele retinta. Porque não se reconhecem negros por não ter exemplos dentro de casa de pessoas que se afirmam, que se assumem, que dizem claramente são negros, por ter essa questão da herança orgulhosa, porque sofre muito, e principalmente nos lugares onde o Estado não chega, onde o acesso não chega. É muito difícil você passar na rua, caminhar, e a polícia te parar por ser negro num carro, ou então não pode correr mais rápido, porque a polícia vai achar que você está fugindo de alguma coisa. Então, um pai e uma mãe que passam por tudo isso, vai falar para o filho, não seja negro. Se você puder negar isso, melhor para você. Então, a educação antirracista, ela entra nesses lugares falando assim, não, como um dever cristão, as diferenças devem ser aceitas, nós somos espíritos perfectíveis, no mesmo patamar que todo mundo, nós devemos nos orgulhar da nossa herança, da nossa origem, da nossa fala. É aí que entra nós que influenciamos outras pessoas para poder diminuir isso. Quando eu olho uma criança e ela fala assim, tia, eu sou pardo, eu olho dentro do olho dela e falo, filho, você é um negro lindo. Você é uma pessoa de pele retinta. E que 5% do país não tem essa pele sua. Patrícia, eu vejo uma pessoa que é referência, inclusive para muitos jovens dentro da doutrina espírita, que usa a frase não branca, pessoa não branca. Nossa. Pois é. E é militante, tá? É militante do feminismo, do negro, e já usou com a minha filha a frase você é uma pessoa não branca. Mas deve ser velha. Não é não, querida, não é não. É jovem, se eu falar o nome aqui, tu vai se arrepiar. Não, tá bom. Vamos. depois me passa pro zap. Mas é isso. É sobre isso. E a gente deve realmente moldar nossas atitudes. Nós estamos estourando. Passa rapidinho, só para falar. Tá acabando, Jaque. Não são palavras... Tranquilo, gente. Tranquilo. Se passar um pouquinho, acho que ninguém vai se importar, né? Vamos concluir. Eurocentrismo é uma outra palavra do glossário antirracista que fala sobre a nossa cultura brasileira ser influenciada pela Europa e não pela África como deveria ser. Afinal de contas, somos descendentes diretos e 55% de descendentes diretos dos africanos. Um exemplo que eu dei, vocês estão vendo aí, uma família com Papai Noel, né, que é Santo Claus, né? Santo Claus, que na verdade é um santo europeu, que falava para as crianças, né, que se for bonzinhos ganhava presente e que se fosse malzinhos o diabinho, o Kumpf, pegava ele, né? Esse é o nosso Papai Noel. É o nosso Papai Noel. Inclusive, Madureira foi ter um Papai Noel negro, rolou polêmica. Engraçado. Um ser místico, fantasioso, nem isso pode ser negro, que a galera cria polêmica, né? Embora ele não exista, e a gente, né, reverencia, não, a gente curte o Natal. E do outro lado, eu trouxe o Kwanzaa. O Kwanzaa é uma celebração que dura 7 dias, que celebra o início da colheita na África, tá?
ele acontece no mesmo período, quando o verão começa, né? Quando o verão começa, e ele é uma celebração que a gente não conhece. Não conhece. Lá em casa, né, João? A gente começou a conhecer também, recentemente. A gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. E da mesma maneira que você celebra o Natal, né? Supostamente o aniversário de Jesus, que não nasceu em 25 de dezembro, né? Jesus não era de dezembro, né? Historicamente é impossível ter sido de dezembro. A gente comemora um dia festivo, um dia maravilhoso, mas a gente devia conhecer esses dois lados. E escolher um, ou fazer os dois. Eu não estou falando de abolir o Natal. Eu estou falando que só uma vertente é conhecida. Isso é o eurocentrismo. E isso foi pensado para poder diminuir o poder do povo escravizado. Então, tudo isso até hoje acontece, gente. O genocídio da cultura negra foi pensado para que não promovesse os escravizados, porque se eles ganhassem voz, se eles ganhassem voz, a cultura, se eles mantivessem os nomes deles de origem africana, eles seriam gente, e gente não pode ser escravizada. Gente não pode ser escravizada, só coisa. Então, o europeu acreditava-se que o africano não tinha alma, né? Como Kardec contou aí, é uma coisa inferior. Então, toda uma cultura deles quando vieram para cá, foi apagada. Então, a gente tem nome europeu, nós somos Silva, Oliveira, Pinto, Moutinhos, Henriques, e não somos com nome, não temos os nossos nomes africanos. Então, tudo isso é um projeto de genocídio da cultura africana. E que não tem que ser usado por nós de maneira fantasiosa novamente. Quando a gente promove esse conhecimento, nós damos outro lado da história para os nossos jovens, outro lado da história para nossas crianças. Nós promovemos a nossa cultura. Porque enquanto o branco tiver toda a cultura, os nomes, o orgulho de ser branco, e a gente ficar sempre na né, presença, ainda assim nós vamos continuar sendo sub-pessoas. E isso dentro da casa espírita também, quando a gente acolhe, quando a gente escuta o jovem, escuta o assistido, quando a gente escuta o coordenador, o presidente, quando a gente escuta o outro, que são dores normais do nosso dia a dia. A gente sofre isso no dia a dia. Se a gente sofre isso no dia a dia, então isso é importante que seja falado na casa espírita. É uma casa espírita que tem nome de santo, que aconteceu de santo católico. E que essa influência pode não parecer nada, mas um tijolinho disso no nome, você tem um nome europeu, você tem uma conduta europeia, uma festividade europeia, você tem feriados europeus, você tem... E onde fica, como o João falou, o brasileiro? Né? O processo, pode passar, João. O processo de embranquecimento do país fez com que fosse tudo apagado. A gente dava graças a Deus quando um filho nosso nascia mais claro. E isso hoje deve ser revisitado e explorado para que as ações do dia a dia, para que as ações do nosso dia a dia não venham carregados com esse caráter racista. A gente tem que se reconhecer racista para poder tirar esse racismo e começar a ser antirracista. E condenar sim, e falar, e promover cultura, e refletir, e falar, olha, mãe, isso aí não pode falar mais não. Ih, não pode mais não, mãe. Ih, fulano, teu cabelo é lindo desse jeito. Ô, minha criança, você é negro sim, é um negro lindo. E olha, o presidente que foi escolhido agora é negro. Isso é importante. É uma fala que deve levar e uma conduta que nos deve levar. Porque, como lembra bem, tá? No capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, e quem falou isso foi Kardec, tá? Isso aqui é um comentário de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, se eu crio o ranço, eu tiro o ranço também, tá? Porque ele era um espírito em evolução como todos nós. E é nessa evolução que a gente segue em frente. Se Deus quiser, sendo antirracistas. Tá bom, gente? Um beijo e é isso. Ai, ai. Quem Coisa linda. Isso aí, gente. Quem vai fazer a prece? A Lúcia vai fazer a nossa prece. Se Já que eu dou eu vou recado... chorar, não vai dar certo isso não. João, meu pai tá aí? Já foi. Você deu? Dei. Ah, tá bom. Ah, pensei que tu ia pedir pro teu pai fazer a prece. Não. Lu vai fazer, o João quer fazer, algum jovem quer. A Lília levantou a mão, mas eu acho que foi sem querer. Vou deixar Raíssa, Bia, Cauã, vamos pegar um jovem, né, para fazer. A Bia já até fugiu, falou que tinha que tirar o ranço, ela meteu o pé. Ah, é. Olha, hein? Ninguém, gente, eu faço. Tá, vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a espiritualidade maior, e agradecer por esse momento aqui reunidos, de troca, de aprendizado, que possamos levar o que foi aprendido para o nosso interior, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Muito obrigado por tudo, que você leve esse amor, esse carinho aqui nesse grupo reunido a todos aqueles que necessitam nesse momento. Muito obrigado pela semana que está por vir, obrigado pela oportunidade de estar aqui de pé, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, gente. Que assim seja, gratidão. Parar de gravar aqui, né? Isso. Coloca no grupo da família também, Patrícia. Tá. Pior que eu comecei a